Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão temática que versa sobre ecossistema de economia circular. É uma satisfação para o CMA de 2021 receber o empresário Carlos Ode, diretor de inovação e novos empreendimentos. Carlos Ode vai nos falar, então, sobre como foi esse processo de implantação e como é a dinâmica de gestão de um ecossistema de economia circular. Sinta-se à vontade para contar para nosso grupo a dinâmica da vossa empresa. Seja Legal. bem-vindo. Simone, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os CMAD. É sempre um prazer danado aí falar sobre economia circular, um assunto que eu particularmente venho estudando e trabalhando já faz aí uns 7, 8 anos, mais ou menos, desde 2012, mas na época a gente nem chamava ainda de economia circular, fazia, mas não sabia que se chamava de economia circular, e depois a gente foi aprendendo um pouco mais e foi montando o ecossistema. Então, a ideia aqui, pessoal, os que estão assistindo, vamos bater um papo, assim, vou contar um pouco da história do que a gente conseguiu montar. Acho que foi uma coisa legal que a gente conseguiu montar, virou pioneiro aqui no Brasil, pioneiro no mundo inteiro em termos de eletroeletrônica. Mas, assim, até hoje, é uma coisa que eu levo comigo, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Então, a área de sustentabilidade, a área de economia circular, elas são coisas relativamente novas para todos, e como qualquer coisa nova, tem muito desafio, né? Desafio em todas as áreas, desafios nas áreas técnicas, desafio nas áreas, vamos chamar assim, burocráticas, administrativas, fiscais, etc. Então, eu vou contar um pouco dessa jornada e fiquem à vontade para, quando quiserem interagir, usar ali ou o chat, ou tem um botãozinho ali embaixo de Question and Answers, vocês podem usar também. Vou ficar feliz em ter interações ao longo do processo, acho que fica mais rico até. Mas para começar o papo, eu vou compartilhar aqui uma apresentação como um guia para a nossa conversa. Só me confirma se, Simone, estão vendo a apresentação? Sim, estamos Sim? vendo. Então, meu nome é Carlos Ode, hoje eu trabalho como diretor de inovação da Flex. A Flex é uma empresa muito grande, mas que poucas pessoas conhecem. Então, eu vou comentar para vocês o que a gente faz, né? Começando aqui pelo nosso ecossistema. Então, a Flex é uma empresa global que trabalha principalmente na manufatura de equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos vocês podem entender por equipamentos de TI, por exemplo, computadores, celulares, servidores, roteadores, mas vocês podem entender também como partes de carros, né? Parte de carro. Carro hoje é um animal muito eletrônico também, né? Partes de equipamentos médicos também são muito eletrônicos. Então, o nosso negócio principal é a fabricação. E aí vocês pensassem, pô, mas eu nunca vi nenhum equipamento da Flex. É verdade, não existem equipamentos da Flex, porque a gente fabrica para as outras marcas. Então, provavelmente vocês viram equipamentos da HP, provavelmente vocês viram equipamentos da Cisco, da Motorola e vários outros, que são as marcas, que são donas do design, principalmente, dos equipamentos. E a gente é responsável pela fabricação. Então, a gente tem essa presença no mundo, então são mais de 30 países, mais de 100 fábricas, e com orgulho a gente pode dizer que as fábricas aqui do Brasil, elas têm um destaque muito grande nesse ecossistema, do ponto de vista de eficiência, que é uma coisa que as pessoas nunca relacionam, né? Falar assim, as fábricas do Brasil são eficientes. Sim, a gente é mais eficiente do que a maioria das fábricas. Normalmente a gente está ali entre os top 5 de todas as fábricas e tal, em termos de eficiência, automação e tal. E na parte de sustentabilidade também a gente foi bem inovador aqui. Então, resumindo, uma empresa aí de 160 mil funcionários espalhados pelo mundo. O que a gente faz? A gente faz
Basicamente, esse tipo de equipamento. Então, celulares, computadores, servidores. Aqui embaixo tem uns painéis solares. Na verdade, a gente já fez painel, mas não faz mais o painel. Hoje a gente faz esse tracker, que é esse mecanismo que direciona o painel para melhor angulação com o sol, né, para produzir o máximo de energia possível. E agora eu vou contar um pouco da história de como que a gente criou esse ecossistema. Então, a Flex, isso aqui, imagine que essa Flex de 2012, mais ou menos, ela, como nos outros lugares do país, dos lugares do mundo, a gente manufaturava equipamento e entregava. Né? Basicamente, esse é o trabalho. E aí chegou um cliente nosso, parceiro, né, muito grande, que é a HP, e fez mais ou menos o seguinte desafio, né? Pô, vocês já fabricam os equipamentos para nós, né? Por que vocês não, entre aspas, desfabricam eles e usam o que sobrar como insumo para a cadeia de suprimentos? E assim, faz muito sentido isso. Agora, eu acho que cada um aqui deve ter uma área de atuação, um mercado que conhece melhor, mas eu vou contar assim do eletroeletrônico. Pega uma impressora, por exemplo. A impressora que foi produzida, por exemplo, há 20 anos atrás, ela é uma impressora que, se você desmontar ali, você vai achar alguns plásticos, plástico chamado poliestireno de alto impacto, você vai achar aço, você vai achar cobre, alumínio. Aí, beleza. Agora, pega uma impressora de hoje, que está saindo 0 km, super tecnológica, último modelo. Se você desmontar ela, você vai encontrar alguns materiais. Um plástico chamado poliestireno de alto impacto, cobre, alumínio, aço. Quer dizer, são os mesmos componentes, né? São as mesmas matérias-primas. Então, a gente achou interessante essa ideia e montou o que a gente chama de Synctronics, que é Sustainability Innovation Center, um centro de inovação e sustentabilidade. A partir daí, em 2012, então a gente começou a receber lixo eletrônico e transformar esse lixo eletrônico em matéria-prima. Até aí, bastante gente faz. O que a gente fez além? A gente fez além de usar esse plástico na própria cadeia de suprimento. E isso é difícil. Falar assim, eu peguei um plástico reciclado e transformei num eletroeletrônico novo, porque tem uma série de desafios técnicos, por exemplo, a estética do plástico, a resistência do plástico e tal. Mas a gente conseguiu fazer isso. E conseguiu fazer isso em 2013, 2014, a gente já começou a produzir peças, né? E essas peças realimentavam a manufatura da Flex. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque a gente foi descobrindo, e isso é uma coisa legal, que a partir do momento que a gente tem uma operação dessa, a gente notou que todo lixo, né, que eu não tenho pudor de chamar de lixo, mas todo lixo ele é uma matéria-prima, de alguma maneira, para outro processo. Então, a gente descobriu que o plástico podia ser reutilizado, a gente descobriu que o alumínio podia ser utilizado, o cobre, o aço, o papel, a madeira, e tudo que era restos, né, o lixo, ou sobras, ou resíduo, tinha uma aplicação. E aí, pouco a pouco, e aqui, pessoal, entre nós aqui, não é uma tarefa assim imediata, não existe um grande estalo que de uma hora para outra você monta uma operação dessa, é passinho por passinho, degrau por degrau, mas a gente conseguiu dar uma destinação para basicamente 100% dos tipos de material que a gente tinha. E aí a gente certificou Zero Waste. O que o Zero Waste significa? Que nada vai para aterro, simplificadamente, né? Então, imagine que essa operação do Synctronics entra ali umas 200 toneladas de lixo eletrônico todos os meses, e como saída sai 0 lixo, porque a gente transforma esse lixo em material. Na verdade, assim, 95% em material de volta e 5 a 10% em energia. Mas nada vai para aterro. E a gente descobriu isso para o Synctronics, é uma operação de um determinado tamanho, e a gente aplicou isso na Flex, que é uma operação, nesse caso, Sorocaba, são 5.000 pessoas.
Então, 5.000 pessoas entrando, saindo, tomando café, jantando, almoçando, porque é uma operação 24 horas por dia, caminhão entrando, saindo todo dia, 0 aterro, tudo é reaproveitado. A gente aproveitou essa experiência, a Flex aqui no Brasil também tem Jaguariúna, em Manaus, hoje, por sinal, eu estou em Manaus aqui, e a gente está implantando essa mesma certificação nas 2 outras plantas. Então, só para ter uma ideia, então, se a Flex aqui no Brasil fosse um município, né, ela teria a população maior do que 2.400 outros municípios brasileiros. Imagine 2.400 municípios brasileiros sem lixão, sem aterro, sem esse tipo de poluição, né? Então, é o que a Flex montou aqui no Brasil. Mas não parou por aí, sempre dá para fazer um pouquinho a mais, né? Se fazer reciclagem é uma coisa boa, fazer reparo é uma coisa melhor, do ponto de vista de sustentabilidade. Então, a gente começou também, dentro da fábrica, a aproveitar equipamentos que poderiam ter vida ainda, né? Então, imagine que a gente recebe lá, vou falar aqui simplificadamente, 10 notebooks, nenhum deles funcionando. Mas, de repente, se a gente juntar os 10, a gente faz um funcionar. É muito mais complexo que isso, tá, pessoal? Mas foi esse o modelo que a gente plantou, de conseguir reaproveitar as peças que chegavam, se os produtos ainda não chegavam em condições de uso, algumas peças chegavam em condições de uso. E aí, como a gente é fabricante, a gente já tem todos os processos de qualidade, todos os processos de manufatura, todos os processos de montagem e tal, e isso facilitou muito a nossa vida. Acesso a peças que eventualmente faltavam, e a gente montou um esquema até de vender esses produtos para os funcionários, e aí, que é o que a gente chama de afábrica.com aqui. Então, além de se reciclar é bom, reparar é melhor, fazer o produto com design diferente é a melhor coisa possível. É o que mais pode ter impacto em sustentabilidade. E aí, aproveitando que a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em Sorocaba, o FIT, a gente instalou lá uma área que visa suportar nossos clientes, suportar algumas startups, para fazer os equipamentos para que eles no futuro sejam mais sustentáveis. Então, assim, os equipamentos que a gente recicla hoje são equipamentos que foram pensados há 20 anos atrás. 20 anos atrás, a gente não tinha a mesma consciência que a gente tem hoje em termos de sustentabilidade. Então, eles são difíceis de reciclar, eles têm muito plástico pintado, e aí isso aí não dá, ou muito material misturado. Então, nesse Centro de Inovação e Sustentabilidade, a gente sugere aos nossos clientes, aos nossos parceiros, não só novas formas de produzir, mas novos modelos de negócio também mais sustentáveis. Isso é o que a gente chama do nosso ecossistema de economia circular. Algumas curiosidades, eu mostrei para vocês, Flex é uma empresa global, a gente copiou isso de algum lugar? Não, a gente criou aqui no Brasil. Os outros lugares estão copiando daqui, eu diria que em partes, por exemplo, a estratégia de Zero Waste, a gente começou aqui, e hoje é um objetivo da companhia como um todo, ter várias fábricas como as que a gente tem em Zero Waste. Então, a gente tem objetivos no mundo inteiro de certificar fábricas com zero resíduo. Zero resíduo significa zero desperdício também, né? Então, tem aspecto econômico. Eu vou parar um pouco nesse slide, que eu vi que tem 2 perguntas, eu já vou ler aqui e tentar responder. Quais são, o Luiz perguntou aqui, né? Quais são os principais desafios em termos de implantação da economia circular no Brasil? São desafios financeiros, de legislação, de angariação de parcerias. Luiz, vou dar uma resposta ampla. São todos. E a razão é assim, ó, a economia linear, ela já tem 200 e tantos anos de idade. E durante esse processo, durante esse tempo todo, ela foi otimizada.
Então, existem, do ponto de vista técnico, existem equipamentos fantásticos que movem a economia linear, que extraem um mineral do solo, que refinam, que manufaturam os produtos e tal, mas não existem ainda equipamentos fantásticos que desmontam o produto ou que reciclam o produto. Então, assim, existem desafios técnicos muito grandes. Desafios financeiros, eles são quase que uma consequência, porque, assim, como a gente não tem máquinas tão eficientes ainda para a economia circular, a economia linear continua sendo mais barata, em muitos dos casos. Legislação é outro desafio gigantesco, porque, assim, ninguém pensou no ciclo reverso ainda. Então, uma comparação que eu sempre falo é assim, se eu for lá na qualquer varejo, aí quase Bahia, se eu for lá comprar um celular, eu vou sair com o celular super rápido na mão. Se eu for falar para eles assim, eu quero vender o meu celular usado para você, os caras não vão nem entender a minha pergunta. Então, e assim, não existe processos fiscais, etc. e tal, totalmente azeitados para isso ainda. Aos poucos vai se criando, né? Na última parte da sua pergunta, angariação de parcerias, essa é a notícia boa, que é uma coisa que eu faço parte da indústria, né? E eu vejo que assim, a indústria é feita por pessoas, né? E tem muitas pessoas que têm boas intenções. Então, assim, o Synctronics, a nosso sistema como um todo, ele tem se mantido em pé e ele tem evoluído bastante por conta que em várias empresas, várias entidades, tem gente que quer fazer a coisa do mesmo jeito, quer fazer a coisa sustentável e tal. A gente teve apoio de parceiro, teve apoio de cliente, teve uma série de apoios ao longo do tempo, né? Acho que essa parte de parcerias é a mais fácil, os outros são mais difíceis. Tem uma outra pergunta, e quais os principais indicadores de implementação de uma economia circular? Também é uma boa pergunta, e assim, dá para ser complexo aqui, né? Se for na Ellen MacArthur Foundation, lá vai ter uma série de indicadores. Mas eu acho que assim, a economia circular tem que zerar, não pode gerar lixo. Então, um exemplo que eu sempre dou quando eu vou falar para pessoas, para crianças ou para pessoal de escola básica, eu falo assim, ó, imagine que o lixeiro nunca mais vai passar na sua casa. Se o lixeiro nunca mais vai passar na sua casa, você não pode jogar o lixo fora, o que você vai fazer com as coisas que você compra? As coisas que você compra têm que ser ou reutilizáveis, ou compostáveis. De alguma forma, você tem que mudar o seu padrão de consumo, e para mudar o seu padrão de consumo, as empresas que te fornecem, elas têm que mudar o modelo de negócio e mudar o tipo de produto. Então, assim, eu acho que para a economia circular, se fosse resumir num só indicador, dá para falar que assim, é gerar menos resíduos, né? Tem uma pergunta da Suzana aqui. O que quer dizer quando você fala que criou um ecossistema? Quais outras organizações estão envolvidas, além de outras empresas da cadeia, fornecedores? Tá. Suzana, quando a gente fala do ecossistema aqui, então tem algumas marcas aqui na tela, né? Tem a Flex, é uma empresa. O Synctronics é uma empresa que pertence à Flex. O FIT é o Flex Instituto de Tecnologia. Ele é um instituto de tecnologia, ele não pertence à Flex, mas ele é gerenciado pela Flex hoje. Então, até aí são tudo o mesmo grupo. Mas esse negócio não para em pé se não tiver outros parceiros. Então, a gente chama de ecossistema também os nossos clientes. Então, a HP é cliente, um grande cliente, mas tem mais de 30 clientes ali, de grandes marcas. Alguns eu não posso citar. Quando a gente fala que faz peças e coloca as peças dentro da produção da Flex, são outras empresas que são moldadores dessas peças, que usam o nosso plástico para fazer peças novas. Quando eu falo que, por exemplo, reaproveita o alumínio, o cobre, o aço, são metais. Os metais, eles são fundidos, são reaproveitados por outros parceiros. Então, é toda essa rede de parceiros
Se eu fosse chutar aqui, deve ser uns 50, tá? Eu não tenho o número exato, mas deve ser alguma coisa em torno de 50 mesmo. É bastante gente aqui, bastante empresa trabalhando dentro desse ecossistema. As empresas de logística, né, a gente tem um esquema de logística reversa que pega para os nossos clientes. A gente faz coleta em todo o Brasil, qualquer cidade. A gente tem também acordos com a Green Electron, que é uma gestora da BINE para equipamentos eletroeletrônicos. Então, tem assim bastante gente, tem algo em torno de 50 parceiros. O que está na tela aqui são só as empresas do grupo que eu faço parte. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Pessoal, licença, eu vou tirar a máscara aqui, porque é duro fazer. É duro falar muito tempo de máscara. Desculpa. Acho que agora vai ficar melhor. Uma coisa aqui que normalmente é como a gente faz cair a ficha de que a economia circular o modelo circular é um modelo bem sustentável. Sou engenheiro, gosto de dividir as coisas em partes. E aí, quando a gente divide em partes, o ciclo de vida de um produto, ele começa ali, desde da parte de recursos naturais, né? Eu preciso, para manufaturar qualquer produto, seja um carro, um avião, um shampoo, eu preciso de recursos naturais. Depois existe uma área de manufatura desses recursos, manufatura do produto, que normalmente é uma montagem, embalagem, etc. e tal, venda, uso e descarte. Essa economia é linear. Quando a gente faz uma divisão por partes, a gente nota o seguinte, que grande parte dos recursos naturais eles são gastos na primeira etapa, que é justamente a mineração, por exemplo, dos recursos, extrair os recursos do solo, fazer o refino desse recurso, gasta-se muita energia aí. E a rebote da energia também são os gases de efeito estufa, normalmente tem uma correlação muito grande. Por outro lado, quando você olha em termos de geração de emprego, a gente gera só uns 25% dos empregos. Então, gasta 75% da energia, mas gera 25% dos empregos. Por quê? Imagine aqui uma refinaria. A refinaria ela é muito intensiva em capital, gasta-se muito para montar uma refinaria. Ela é muito intensiva em energia, mas ela é pouco intensiva em empregos. Por quê? Porque ela é super automatizada já. Quando a gente vai para a manufatura das peças, dos produtos, a situação se inverte. São 25% dos gastos de energia e gases e são 75% dos empregos. E aí, vamos transformar isso em economia agora circular. Economia circular fala o seguinte, não descarte o produto, porque ele pode ser usado, reusado, ele pode ser reparado, ele pode ser remanufaturado, ele pode ser reciclado. Quando se faz isso, você corta um pedaço daquela parte dos recursos naturais, você não precisa tantos recursos naturais mais. Então, você promove uma economia que gera mais empregos e polui menos. E assim, da minha experiência, pessoal, prática, eu considero economia circular, tem um lado ambiental e tem um lado que tem o mesmo peso para mim, que é o lado social. A gente precisa ter gente empregada, não adianta falar assim que a gente vai proteger o meio ambiente se tiver milhões de desempregados, porque quando a pessoa está numa condição de necessidade, a última coisa que ela vai pensar é em respeitar o meio ambiente. Então, a gente precisa ter uma sociedade saudável e um ambiente saudável, as duas coisas andam juntas. E a economia circular gera muito emprego. É uma coisa super importante, que normalmente, em alguns fóruns, as pessoas esquecem, mas é bem importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, por enquanto não. Fique à vontade, pessoal. Tem outras perguntas. Desculpa, eu não estava vendo aqui, tem perguntas no chat também. Né? Temos algumas perguntas no chat, você consegue enxergá-las? Consigo. Vamos lá. Legal. Olha só, o Thiago Henneman pergunta sobre por que eu considero o lugar perfeito para a indústria 4.0 e para a economia circular.
Por que que eu considero? Aqui, a gente tem algumas coisas que outros países não têm. Então, vamos pensar de onde que a gente esperaria uma inovação em economia circular. Se eu fosse apostar, eu ia apostar na Europa. A maioria de vocês provavelmente ia apostar na Europa também. Para o tipo de equipamento que a gente trabalha, vamos colocar aqui um notebook. Os notebooks da Europa, eles são, na maioria das vezes, eles são manufaturados na China ou na Ásia. Então, quando você pensa em fazer um ciclo de economia circular, né, o retorno, né, a logística reversa disso, você teria que mandar o equipamento de volta para a China. Seria uma logística muito complexa, muito cara, provavelmente economicamente inviável e também demoraria muito para aprender, né? O que eu falo bastante assim, como no Brasil a gente tem tudo muito perto, né? Nossa fábrica, eu mostrei ali uma delas, né, Sorocaba. A gente manda equipamento para a principal cidade do país, em termos de consumo, São Paulo, tá, 80 quilômetros, 1 hora. Dá 1 hora de diferença entre a fabricação e quem consome. Logística reversa é muito simples dali. E aí a gente tem um modelo que é muito legal, porque assim, a gente consegue aprender muito rápido, esses ciclos acontecem de forma rápida. Para a indústria 4.0 é a mesma coisa. Indústria 4.0, a gente digitaliza muito as companhias, né, traz aquele negócio, Big Data e tal, mas assim, ele começa a ter bastante valor quando você realimenta a produção, realimenta o produto com inputs do consumo. Aqui no Brasil é muito rápido para fazer isso, porque está tudo no mesmo lugar. Agora imagine, por exemplo, nesse cenário, o equipamento foi feito, seja qualquer que seja, foi feito lá na China. Ele vai demorar uns 2, 3 meses para chegar na Europa, para ser consumido, e vamos dizer que tinha um erro de produção naquele equipamento lá que foi feito na China. Vai demorar 2, 3 meses para perceber. Então, tem 2, 3 meses que ficou sendo feito o equipamento com um erro de processo na produção. Aqui no Brasil é muito mais rápido. Né? Aqui no Brasil por conta desse histórico de ter bastante indústria, não só a indústria eletrônica, mas outras indústrias têm presença no Brasil. Esse ciclo de aprendizado, que é o que a gente chama de feedback loop, ele foi muito acelerado. Tem uma outra pergunta, como é que a indústria 4.0 tem auxiliado na economia circular? Vocês estariam em que grau de maturidade caso usem a Alcatec? Tem umas perguntas boas aqui, Simone. Eu estou gostando desse público aqui. Eu acho que vou... vamos lá. Primeiro, como flex. Aqui, a unidade de Sorocaba, ela está num grau 3.7, alguma coisa assim. A gente fez um assessment com a Catec mesmo. Isso significa que a unidade de Sorocaba está acima, um pouco acima dos líderes do mundo. Né? Tem lá um grupo de empresas do mundo que é líder nisso. Né? O grau da Catec vai de 1 a 6. Né? Ninguém está no 6, acho que ninguém está no 5 também, no 4, talvez algumas, a gente está lá no 3.7. Em termos de economia circular, está muito menos que isso. A gente está aplicando agora algumas tecnologias, tipo inteligência artificial para reconhecimento dos resíduos, para separação e tal, mas a gente está muito longe disso. Eu acho que tem um baita benefício de aplicar a indústria 4.0 para a economia circular. A gente está aplicando nisso, tem essa história da economia circular, tem da inteligência artificial, tem algumas coisas de robótica e tal, mas em geral ainda é pouca a maturidade. O que a gente fez, por exemplo, na parte logística, desde 2013, o nosso processo é todo digital. Ele era Excel, em 2013 mesmo a gente transformou em todo digital. Tem até robozinho de inteligência artificial ajudando na conversa com os clientes que pedem coleta. Então, tem bastante coisa. Eu vou até mostrar algumas coisas aqui, eu acho que vocês vão gostar. Tem outra pergunta aqui. Como vocês têm trabalhado essa nova lógica de economia, que acredito que demanda uma mudança de paradigma, aprendizagem. O seu áudio está ruim, fala mais próximo do seu microfone. Tá, melhorou? Melhorou. Tá, me dá uns toques mesmo, porque
Eventualmente, minha rede pode ficar ruim também, daí você me fala, daí eu paro um pouquinho. Mas vamos lá, como é que a gente tem trabalhado? É uma mudança cultural interessante, Veríssimo, bem interessante, mas é uma mudança cultural que a população compra, né? Eu vou falar população, os colaboradores da empresa compram. Demora um pouquinho, mas depois que eles compram, eles tomam tal orgulho pela coisa. Então, só para ter uma ideia disso, a gente tem algumas unidades aqui no Brasil e sempre tem aquelas pesquisas de satisfação, né, de funcionários e tal. O pessoal do Synctronics, que é aquela unidade da logística reversa e reciclagem, talvez seja quem tem o trabalho mais duro de todos, né? Todo mundo tem trabalho difícil, mas ali é trabalho duro, é pesado, é sujo, às vezes, né? A gente tenta manter o ambiente mais limpo possível, mas assim, de vez em quando vem coisa ruim, né? Eles teriam tudo para ser os menos satisfeitos com o trabalho, mas eles são os mais satisfeitos com o trabalho. Por quê? Porque eles veem muito sentido nisso que eles estão fazendo. Eles têm orgulho de olhar, sei lá, chegar em casa e olhar para o filho e falar, estou fazendo uma coisa que vai ser importante para a sua geração. O Tiago pergunta se eu tenho algum exemplo de blockchain. Pô, Tiago, você perguntou para o cara errado, cara, porque eu sou um crítico do blockchain. Eu sou um crítico do Bitcoin, do blockchain nem tanto, né? Eu acho que para a maioria das coisas de traqueamento, né, você não precisa de uma tecnologia dessa. E principalmente no caso do Bitcoin, se ocupa muita energia na mineração, né? Não sei se todos sabem, mas assim, só para fazer a manutenção, que eles chamam de mineração do Bitcoin, se usa tanta energia quanto um país como a Irlanda ou como a Nova Zelândia. Então, são processos super intensivos em energia, e isso acaba criando um problema de poluição, de uso excessivo de energia e tal. Existem outras técnicas de blockchain hoje que ocupam menos energia, mas eu acho que mesmo assim, para aquilo que se precisa de economia circular, a gente não precisa de blockchain, eu acho, né? Então, a gente não tem utilizado por conta disso. Mas as tecnologias vão evoluindo, assim como teve esse salto aí que deixou de usar tanta energia, eu acho que podem vir outras aí. Eu vejo bastante aplicação para blockchain. Dentro do nosso instituto a gente tem algumas iniciativas, mas para o uso específico de economia circular a gente não encaixou ainda. Como falei, a coisa vai andando, pode ser que daqui a alguns dias a gente tenha. O Luiz, agora eu voltei para o Questions and Answers. A simbiose industrial é uma das facilitadoras para a economia circular. Quem deve dar o pontapé inicial para facilitar operações gigantes como essa? A simbiose industrial prima irmã, né, pelo menos nessas iniciativas de zero waste aí que a gente tem, poderia ser muito parceira, assim. Eu acho que o pontapé inicial pode ser dado por qualquer empresa, como a Flex deu o pontapé inicial, montou ali um mini ecossistema, poderia ser dado por um, sei lá, um Senai da vida, alguma coisa assim, uma junção de empresas, poderia ser dado por alguma entidade empresarial, acho que, ou governamental, acho que poderia ser dado por algumas empresas. Lá na Europa, a coisa é um pouco mais organizada, aí sim, tem iniciativas que não só aproveitam os resíduos, né, mas todo o fluxo de calor, de água, de eletricidade. Então, a simbiose é um pouco mais profunda quando a sociedade e as empresas são um pouco mais organizadas. Não acredito ainda que a gente esteja nesse nível de maturidade, mas eu acho que dentro da simbiose de só transferência assim, de resíduos, que o que é resíduo para mim é matéria-prima para o outro, eu acho que qualquer empresa pode dar o pontapé inicial. A gente deu e deu certo. Acho que dá para fazer outros também. Legal, pessoal. Vou andar um pouquinho aqui na apresentação.
Tem mais uma pergunta do Ernesto aqui, deixa eu ler. A aluna minha que investiga resíduo eletrônico verificou quase tudo vai para a Bélgica. O Centro Renato Acho de Campina parece que ter tecnologia para separação de material. Pode comentar algo a respeito? Posso sim, Ernesto. Assim, até os sintrônicos têm tecnologia para a recuperação dos metais preciosos. Eu já recuperei ouro, já recuperei platina, recuperei vários metais, eu não, né? Assim, a minha equipe, né? O problema é esse processo ser economicamente viável e ambientalmente correto. Então, quando a gente recupera em laboratório, em geral, a gente não tem escala, né? Acaba gerando mais resíduos, esse resíduo tem que ser tratado, tem um custo e tal. Então, internacionalmente, tem umas 5 empresas que conseguem fazer isso numa escala boa, né? Numa escala grande e sem impactos adversos. Então, na Bélgica, se eu não me engano, é a Umicore, que é uma empresa que se chamava Umicore, parece que mudou de nome, não lembro. Tem lá no Japão, tem outra, tem no Canadá, tem outra. Então, assim, são umas 5 ou 6 e tal que fazem isso do ponto de vista de escala, bem feitos. A gente, há um tempo atrás, aplicou uma tecnologia chamada biolixiviação e a gente conseguiu, simplificadamente, através de bactérias, fazer uma separação, né, fazer uma solução de alguns metais, separação por outro método de outro, e conseguiu fazer isso aqui no Brasil. E bem legal, bem promissora e tal, mas precisaria um grande investimento aí para ter escala e tal, a gente não chegou nesse ponto também. Tem a tecnologia, a gente pediu patente, inclusive, mas não chegou aí muito longe. Se eu não me engano, o CTI lá de Campinas, não, Renato, eu acho que também tinha alguma coisa relacionada com biolixiviação. Não sei se é a mesma técnica ou não, mas eu acho que sim. Vamos lá. Agora eu vou andar um pouquinho aqui na apresentação, pessoal, depois eu pego mais um grupo aqui de perguntas. Então, uma das coisas importantes aqui, teve até a pergunta da indústria 4.0, que foi sobre como a gente aplica na indústria 4.0. E um dos grandes desafios nossos é a parte de custos. Quer queira, quer não, pessoal, assim, essa indústria de reciclagem, ela ainda é muito informal no Brasil. E eu estou concorrendo com ela, só que como uma grande empresa, uma multinacional, a gente não pode nem pensar em fazer alguma coisa numa área cinza da lei, por exemplo, não é? Pô, a gente não pode fazer nada. Então, o nosso custo é maior do que quem está no mercado informal. E aí, como é que a gente consegue vencer? A gente consegue vencer aplicando tecnologia, para ser mais eficiente. E a gente, ao longo do tempo, aplicou tecnologia para os processos aí de logística reversa, para os processos de reciclagem, reparo e para o design. Vou mostrar um pouco do que a gente fez. Então, na parte de logística reversa, por exemplo, lá em 2012, mais ou menos, 2013, a gente já montou isso aqui, ó. A gente falou, não, de Excel, esquece, não vai ser uma boa técnica, né, de trabalho, vamos para um banco de dados online, para uma ferramenta colaborativa e tal. E desde então a gente faz 100% das nossas coletas. E é uma curiosidade, né, 2/3 de todo o custo do processo está na logística, 1/3 está na reciclagem, falando em números gerais. Então, a logística a gente tem que prestar muita atenção, e logo de cara foi o nosso foco principal. Desde então é tudo digitalizado, tudo, entre aspas, indústria 4.0 aqui. O que a gente tem aplicado mais recentemente? Então, vou dar alguns exemplos. Lado esquerdo da apresentação, ali embaixo, tem um negócio chamado SyncBin. O que é isso aqui? É um dispositivo IoT. Então, é um sensor que vai nas lixeiras, né, nos bins,
que avisa qual que é a hora que esse bin está cheio. Porque a logística já é cara. Se eu mando um caminhão para pegar um determinado container e esse container está vazio, é muito mais caro ainda. Então, a gente estabeleceu isso, tem funcionado bem. Esse sensor, ele avisa, ele recupera um nível, por exemplo, está 60%, 70%, chegou em 80%. Chegou em 80%, ele manda um sinal para o nosso sistema, que funciona em nuvem, abre automaticamente um ticket que vai para a logística, para a companhia, para o nosso parceiro fazer a coleta daquele equipamento. Então, isso é bastante, né, indústria 4.0, e é o jeito de transformar essa logística numa logística um pouco menos cara. Eu não vou nem falar barato, porque assim, toda logística é cara, né? Mas assim, a gente tenta transformar ela em menos cara. No lado direito, tem a parte a inteligência artificial, principalmente para linguagem natural, para conversa, né? Tem muita gente que prefere, não vou entrar no sistema, eu quero falar por WhatsApp aqui, quero falar por chat. Então, a gente tem algumas linguagens aí, né? Algumas técnicas para transformar essas linguagens, para responder. É um chatbot com inteligência artificial por trás. Tecnologia para reciclagem. Então, em geral, quando a gente fala reciclagem, a maioria das pessoas pensa num lugar sujo, num lugar talvez sem muita tecnologia, num lugar com condições de trabalho talvez perigosas. A gente desafiou isso, fez exatamente o contrário. Então, se visitarem algum dia a fábrica lá, vocês vão ver que é uma fábrica limpa, que é uma fábrica que todo mundo segue todos os padrões de segurança, que é uma fábrica que tem painéis de gestão, indicadores para tudo que é canto. Então, é uma fábrica normal. Só que ao invés de fazer produtos, ela desfaz produtos. Então, o que a gente tem feito lá, assim, só para ser um pouco mais objetivo, a gente pega esse tipo de lixo, seja ele um cartucho de tinta, uma impressora, um notebook, um celular, ou ainda restos da produção, e transforma isso em materiais que vão se transformar em novas peças, novos produtos, ou em alguns casos a gente tem produzido filamento para impressão 3D também lá. A gente tem bastante impressora 3D dentro da fábrica para fazer alguns protótipos e tal. Então, a gente acaba criando os filamentos também. O que é chave dentro desse nosso sistema? A parte de laboratórios. Laboratórios, assim, a gente não adianta você falar assim, eu produzo material de qualidade, se você não medir. Então, todo lote de material, né, tem que ser medido 2, 3 vezes por turno. A gente extrai lá uma quantidade de material, gera os corpos de prova, testa, tração, flexão, impacto, curva de viscosidade, testa uma série de parâmetros do material. Tecnologia para o reparo e remanufatura. Então, isso a gente herdou muito, né, da Flex mesmo, porque já tem a operação de manufatura, já tem todos os equipamentos de testes, de montagem e tal, então a gente só adaptou, tanto para notebooks quanto para celulares. E agora eu vou entrando aqui na parte que eu acho que tem mais impacto em termos de sustentabilidade. Então, os produtos que a gente recicla hoje são produtos que foram produzidos talvez há 10, 15 anos atrás. Se eles foram produzidos há 10, 15 anos atrás, eles foram planejados há 15 ou 20 anos atrás. Se eles foram planejados 20 anos atrás, não tinham essa consciência que a gente tem hoje. Então, o que a gente fez? A gente aproveitou todos os inputs que a gente tem, isso que eu chamo de ecossistema. Então, inputs da manufatura, inputs da logística, inputs da reciclagem, da logística reversa, do reparo, e consolidou isso num hub, e a partir daqui a gente ajuda os nossos clientes e parceiros a desenharem produtos para o futuro. Então, a gente fala, eu tenho um exemplo aqui, esse aqui até é um cliente europeu. É curioso que eles contrataram a gente para tanto fazer o design mecânico e elétrico disso, quanto o design para a economia circular. Então, assim, não são coisas, não é ciência espacial aqui, mas, por exemplo, diminuir o tamanho da embalagem. Embalagem também é recurso natural. Se você diminuir ela, você também economiza. Desenhar o produto usando como material
o mesmo material das gerações anteriores, porque daí a geração anterior eu reciclo e através da reciclagem eu já uso o material na próxima geração. Usar cores, não sei se está escrito aqui, mas assim, usar cores não tão absolutas. Por exemplo, fazer um branco absoluto, um preto absoluto é muito difícil. Agora, cinza você consegue fazer muito mais fácil com material reciclado. Então, dependendo do tipo de cor. Outra coisa que atrapalha demais na reciclagem é aquelas etiquetas. Eu estou olhando aqui para o meu notebook, de vocês devem estar parecidos, cheio de etiqueta aqui, Intel, a marca do notebook, etc. e tal. Essas etiquetas, em geral, são no material diferente do material base. Quando é um material base plástico, a etiqueta ela vem com uma cola, a cola também é um polímero. E, às vezes, a etiqueta é outro polímero. Então, quando você tem mistura de material, você não consegue reciclar. Você tem que separar eles primeiro para depois reciclar. Isso tudo é custo. Então, a gente, ao invés de usar etiquetas, usa gravação a laser. E aí você consegue manter monomaterial. E aí, uma série de detalhes de instalação que a gente fez para que diminuísse as perdas de campo e melhorasse a manutenção. Então, esse tipo de design a gente tem feito e tem influenciado também em startups para que elas tenham não só o produto, mas modelos de negócio mais sustentáveis, modelos baseados em serviço, modelos de negócio que economizem recursos naturais, esse tipo de coisa. E, tem mais um tempinho aqui. Esse é um projeto que eu acho muito legal, que é projetos de impacto social que a gente faz lá. Imagine que os equipamentos que a gente recebe lá, pelo menos para o engenheiro, eles são muito divertidos, porque são cheios de engrenagens, são cheios de bombas, bombinhas, motor, LEDs e tal. O que a gente fez? A gente começou a desmontar esses equipamentos, ao invés de reciclar, a gente montou kits, e através desses kits a gente ensina professores da rede de ensino fundamental a criarem robozinhos bem lúdicos aqui. Então, a gente faz isso para despertar nas crianças duas coisas, né? Primeiro, o interesse em tecnologia. A gente defende muito que o Brasil precisa de mais técnicos, mais engenheiros, etc. E a segunda coisa é de criar na cabeça das crianças também a ideia de que olhar o lixo por uma forma diferente, né? Olhar o lixo como uma coisa que não existe, que pode ser reaproveitada, que pode ser transformada em outras coisas. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, do que a gente montou aqui, do que a gente tem feito nesses últimos 8 anos. E fico aqui aberto a perguntas. Deixa eu ver se tem alguma nova. Muito bacana o seu depoimento, e eu tenho aqui algumas perguntas registradas também que eu gostaria de fazê-las para o senhor. A primeira é: quais são os maiores desafios na gestão do ecossistema de economia circular que o senhor está liderando? Os desafios. Então, eu acho que tem desafio técnico, eu acho que tem desafio de custos, que são mais ou menos relacionados, mas os maiores, eu vou falar que são burocráticos. Então, para ter ideia, esse projeto último que eu apresentei, é um projeto que eu particularmente acho muito legal. É muito legal fazer esse projeto e tal. Quando foi a ideia até do meu chefe, tenho que falar bem do meu chefe aqui, essa foi a ideia dele, e eu achei sensacional e tal. Pergunto se a gente conseguiu emitir nota fiscal para enviar esses produtos para as escolas. A gente não conseguiu, a gente ficou com esse projeto travado 1 ano e meio, porque a gente não conseguiu resolver a parte fiscal. E como a Flex não anda 1 milímetro fora da lei, eu simplesmente não pude fazer. Não pude. Eu ia para o fiscal e falava, cara, mas e o fiscal virava e falava, cara, não existe operação que transforme lixo em peça, operação fiscal.
então não consigo para você emitir uma nota fiscal. Depois a gente chegou a uma conclusão lá e tal, depois de 2 anos quase a gente destravou o processo. Então, esses são os desafios, talvez os mais chatos, tá? De lidar, porque tem coisas assim que realmente ninguém parou para pensar no passado, e daí a gente, como pioneiro, a gente tem que resolver. Já teve coisas, por exemplo, que a gente teve que falar com o governo, porque o governo considerava cada estado brasileiro uma política diferente. Pô, a gente teve que ir lá e falar, cara, vocês têm que considerar tudo. Não é possível que eu tenha que mandar uma nota fiscal de um equipamento que foi descartado e tal. Então, assim, essa parte é muito chata, é muito difícil. E quando a gente fala de governo, o governo não é tão ágil, né? Quando a gente fala, tem um desafio técnico, eu falo com empresa, pô, a empresa é muito mais ágil. O governo não é ágil, né, para mudar leis. Então, é muito difícil mesmo. A professora Suzana também coloca uma pergunta aqui no chat. Você tem startups incluídas no ecossistema? Se tiver, que tipo de interação a Flex tem com as startups? A gente tem um modelo que é assim, a gente tem vários parceiros, incluindo universidades, e essas universidades, elas, uma vez por ano, elas participam do que a gente chama de desafio de inovação. Os ganhadores desse desafio de inovação, eles podem ser acelerados ali pelo PIC, que é aquela área que eu mostrei ali, né? Isso é uma forma. Outra forma são parceiros do FIT, lá do PIC, que são fundos de investimento. Então, os fundos de investimento falam assim, ó, eu apostei minha grana, estou investindo nessa startup. Você quer acelerar? A gente vai lá e acelera. A gente não tem um modelo para, assim, quando a startup vem e bate na nossa porta, para a gente selecionar. A gente não sabe fazer isso. Então, a gente sempre depende de parceiros. Esses parceiros podem ser universidades, pode ser outras aceleradoras, pode ser investidores, mas, assim, a gente tem feito. A gente hoje tem umas 4 startups sendo aceleradas pela gente lá. Uma outra pergunta é a Flex, né? Esse ecossistema que o senhor representa, ele é um exemplo de protagonismo na área da economia circular. Na percepção do senhor, o que o Brasil poderia fazer para acelerar essa transição para outros setores também protagonizarem exemplos de ecossistemas de economia circular? O Brasil tem alguns bons exemplos, assim. Eu sempre olho o lado positivo. Então, por exemplo, na área de defensivos agrícolas e tal, tem ali o INPEV, o Sistema Campo Limpo, que eles chamam, que faz o retorno das embalagens vazias de campo. É um ecossistema fantástico, assim, é muito legal. Inclusive, foi uma das inspirações do Syntronics. Eu vejo muitas iniciativas acontecendo aqui no Brasil nesse sentido. E eu sou otimista, assim, o que dá para fazer mais é o que vocês estão fazendo aqui. Eu adoro participar desse tipo de conversa, porque, assim, se eu conseguir inspirar alguém a fazer alguma coisa parecida, pô, eu já vou dormir muito melhor hoje. Porque a gente, né, como Flex, não tem interesse em ir para outras áreas. A nossa área é a área eletrônica. Né? Então, se alguém da área do automotivo, alguém da área têxtil, alguém da área, sei lá, de construção, falar assim, eu quero fazer alguma coisa parecida, se me ajuda, pô, a gente ajuda com o maior prazer. Não tem competição aqui, né? Então, assim, a gente sempre fez isso, né, de explicar um pouco o que a gente está fazendo, para que mais empresas entrem nesse processo, e entrando mais empresas, a gente acaba tendo uma economia de escala, né? Tem mais tecnologia sendo desenvolvida, tem mais fornecedor, tem tudo. O professor Ciro Sobrage, ele pede aqui no chat, se no ecossistema de inovação tem participação de organizações do terceiro setor, se sim, como ocorre, se não, quais os motivos? E parabenizo a mediação da atividade.
Assim, terceiro setor, eu acho que até o FIT, ele pode ser considerado como terceiro setor, que ele é um instituto de pesquisa sem fins lucrativos. Mas a gente também tem, entre os nossos parceiros, a gente tem cooperativas, a gente tem feito esse trabalho com algumas cooperativas, não são muitas, mas a gente tem. Então, também são bem-vindos, assim, não existe nada contra. Inclusive, o que eu costumo falar, assim, né, que sustentabilidade é um problema que não se resolve sozinho, né, é um problema do mundo inteiro. Então, se algum cara tentar bancar o herói sozinho para resolver, o super-homem não vai conseguir, porque é um problema de todos. Então, assim, quanto mais gente estiver envolvida, melhor. E uma última pergunta, a ABNT lidera também um movimento, né, que é um movimento global de elaboração da ISO TC 323 da economia circular. Eu gostaria de saber se a Flex ela também está engajada nesse processo, se ela tem interesse em implementar, como é que está essa mobilização nesse sentido? A gente tem o Josué, que trabalha no meu time, que fez parte desde o começo do Synctronics, ele é o líder do grupo 3, eu acho, o grupo 4 da elaboração da norma. Ele é o representante nosso na elaboração da norma. Sim, a gente acha super relevante, sim, a gente está participando, e sim, a gente quer que aconteça o quanto antes. Que bom. Agradecemos a todos que participaram desse momento. Foi uma conversa muito agradável, um depoimento muito rico. Percebemos aqui no chat as pessoas, né, elogiando a sua fala, o seu depoimento, e torcemos, né, para o sucesso do empreendimento e que muitos outros exemplos similares possam se disseminar no contexto brasileiro. E desejamos um excelente evento a todos os participantes que estão logados nessa sessão temática. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Simone. Assim, gostei muito das perguntas muito inteligentes, muito boas, muito diretas ao ponto. Gostei muito de participar. Se alguém quiser entrar em contato comigo, assim, LinkedIn funciona, Carlos Ode não tem muitos no mundo, deve ter um só, é só procurar lá, estou disponível. Obrigado, pessoal. Muito bem, fica também o link para a avaliação da atividade, os participantes são convidados a fazer a avaliação. Muito boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Valeu, tchau, tchau. E aí? Legal, foi ótimo, né? Nossa, eu já tinha visto ele falar antes, eu adoro a palestra dele. É muito interessante, também, né, esse caso, né? No início eu fiquei com um peso na consciência, eu pensei, será que eu não divulguei suficiente, que tinha pouquinha gente, né? De repente começaram a entrar as pessoas, e ele é muito agradável. Eu também já tinha assistido ele é uma pessoa assim muito agradável, simples, mas que transmite uma mensagem muito positiva assim e relevante, né? Muito legal. Professora, eu agradeço, mas eu preciso encerrar, tem até umas pessoas logadas. Eu acho que pode encerrar. Pode encerrar. Valeu. Muito tchau, obrigada, tchau. Prazer Obrigada em por conhecê-las. tudo, viu? Desculpe porque eu não pude te atender ontem, tá? Não, tá comigo? Não, foi tudo ótimo, tudo ótimo, né? Mas é assim, ó, é sempre assim, o pessoal vai entrando, né? Vai entrando, depois você viu que deu mais gente, né? No final tinha bastante gente, legal. Mas obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.